Olá, amadas do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todas com a paz do Senhor, amém? Que hoje nós vamos continuar o segundo dia do nosso propósito. Eu sou ela. Assim como Deus já falou ao meu e ao seu coração no primeiro dia, hoje não será diferente. O Senhor também vai ministrar ao meu e ao seu coração, e que a presença do Espírito Santo venha pairar sobre a sua vida, amém? E hoje nós continuamos com o capítulo 2 que diz: ela se relaciona com outras pessoas. Ela se relaciona com pessoas que são diferentes entre si. E cada um desses relacionamentos traz consigo exigências específicas. E você então descobrirá: eu sou ela. Ela faz o bem para os outros. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Atos, capítulo 9, 36. Ela é esposa. Ela é uma só pessoa com o marido dela. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, 4-6. Ela é formosa para ele. Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, 15. Ela o ama muito. O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corço nos montes de Beter. Noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado. Procurei, mas não pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram. E eu perguntei: vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Então eu abracei o meu amado e não o deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, 16 e capítulo 3, 4. Ela o elogia. As suas pernas são colunas de mármore, assentada sobre a base de ouro puro. O meu amado parece um dos montes Líbanos e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, 15, 16. Ela é fiel a ele. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Hebreus capítulo 13, 4. Ela necessita do seu amor. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Rubens. Ela explicou assim: o Senhor viu
que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Gênesis capítulo 29, 32. Ela cumpre as suas obrigações de esposa. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda em seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda em seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. 1 Coríntios, capítulo 7, 3 ao 5. Ela é mãe. Ela aceita os seus filhos como presentes. Os filhos são presentes do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Salmo 127, 3. Ela ama os seus filhos incondicionalmente. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: Não é não. A criança morta é sua e a viva é minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando trouxeram, disse: Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra mulher disse: Pode cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. 1 Reis, capítulo 3, 16 ao 27. Ela pede a Deus que lhe ensine a educar os filhos. Então, a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho e nem cerveja, e nem coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus, como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus,
peço que mandes de volta o homem que Deus enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. Juízes, capítulo 3, versículos 6 ao 8. Ela ensina os seus filhos a viver da maneira certa. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Provérbios, capítulo 1, 8 e 9. Ela é mãe sozinha. Às vezes, ela tem problemas financeiros e pede ajuda. No entanto, em meio a situações difíceis, Deus revela o seu cuidado amoroso para com ela. Certa mulher que era viúva de um dos membros dos grupos de profetas foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia muito dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida." E Eliseu perguntou: "O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em sua casa?" "Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite", respondeu a mulher. Eliseu então disse: "Vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias." Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. "Essa foi a última", respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de escorrer. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: "Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo." Segundo Reis, capítulo 4, 1 ao 7. Ela é nora. A Bíblia conta a história de Ruth, que vivia na terra de Moabe. Quando sua sogra Noemi, após ter perdido seu marido e seus filhos, decidiu voltar para Belém, em Judá, Ruth não deixou que ela fosse embora sozinha. Ela disse: Porém, Ruth respondeu: "Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora." Ruth, capítulo 1, 16, 17. Ruth tratou de sua sogra como alguém de sua própria família, e as outras pessoas perceberam que ela era uma nora fiel. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: "Por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeira?" Boaz então respondeu: "Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, sua mãe e a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia.
Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth, capítulo 2, 10 ao 12. Ela é sogra. Ela não é egoísta. Depois da morte de seu marido e de seus filhos, Noemi disse para suas noras que queria deixar Moabe e voltar para sua cidade de origem, Belém. Ela disse para elas, Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Ruth, capítulo 1, 8 ao 9. Ela é amiga. Ela ora pelos seus amigos. Assim como Jesus orou por seus amigos, a mulher que crê também ora por seus amigos. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Lucas, capítulo 22, 3 e capítulo 1, 32. Que Deus abençoe seu dia, amém? Vamos para o nosso segundo áudio e que Deus continue ministrando ao seu coração. Olá, minhas amadas! Vamos continuar o nosso estudo de hoje, que diz: ela compartilha a amargura e as maravilhas da vida com seus amigos. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, ela convida suas amigas, suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Lucas, capítulo 15, 8, 9. Ela dá bons conselhos. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria a sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu havia dito. Completamente curado, a sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os homens até o lugar onde Eliseu estava. Segundo Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 5 e 14 e 15. Ela é viúva. Ela acha difícil ficar sozinha. A vida de Noemi parecia vazia depois da morte de seu marido e de seus filhos. Porém, ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Marta, a amargurada.
porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Ruth, capítulo 1, 20, 21. Ela é importante para Deus. Para Deus é importante que os cristãos cuidem das viúvas. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago, capítulo 1, 27. Ela é divorciada. Apesar de diferentes coisas separarem as pessoas umas das outras, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8, 33 a 35 e 38, 39. Ela é outra mulher. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, mulher foi apanhada em ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus então se endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora. E um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou seu corpo novamente e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus então disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. João, capítulo 8, 3 ao 11. Glórias a Deus. Que Deus venha ministrar ao seu coração
esse estudo maravilhoso e que nesse dia o Espírito Santo venha falar profundamente ao meu e ao seu coração. Que Deus abençoe e que nesse dia o Senhor venha mesmo nos transformar mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.